Glória a Deus. Desejo com muita alegria cumprimentar todos os presentes, aos que estão nos acompanhando através da transmissão desta live, com a paz do Senhor. Graças a Deus pela honra, pela alegria de estar uma vez mais aqui, sendo abençoado pela igreja que aqui está e que está em casa. Agradecer a todo o departamento da família, na pessoa do irmão Josinaldo, da irmã Josineide, e de toda a sua equipe, e principalmente por todas as famílias desta casa, que são dirigidas pelo pastor Marcelo, na graça e no conhecimento do Espírito Santo. Eu quero dar graças a Deus por isto, bendizer a Deus por todos. Trago um abraço das famílias de Golante 1, da nossa igreja, do pastor, da sua esposa, da nossa equipe que trabalha com o Defam naquela congregação, a minha esposa que aqui está, fica em pé, minha filha, a irmã Fátima. Vem aqui em nome de Jesus, por favor. E temos recebido do nosso pastor Raimundo Nonato essa grande responsabilidade de representar a família pastoral diante das famílias da nossa congregação. E nós louvamos a Deus por essa grande responsabilidade. Conosco trabalha também algumas irmãs que regem o conjunto, do grande conjunto da família da nossa congregação. E aqui faço justa e merecida menção à esposa do primeiro co-pastor da igreja, o pastor Anderson, a nossa irmã Ana Raquel, que é a primeira regente do conjunto do Defam da nossa congregação, a nossa irmã Edna, que é a esposa do primeiro tesoureiro da nossa igreja, o irmão Edinaldo, que é a segunda regente. Nós louvamos a Deus pela vida dessas irmãs, dos seus esposos, que têm nos ensinado muito acerca de trabalhar com o departamento da família. Em nome da nossa família, queremos desejar a todos aqui uma noite de bênção na presença do Senhor. Amém? Graças a Deus. Obrigado, minha filha. Muito bem. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7. E aqui eu deixo um abraço muito especial para a família pastoral dessa casa, né? Pastor Marcelo, a irmã Sônia, seus filhos, em nome de Jesus, todo o ministério. Obreiro, irmão Magno, que aqui está, né? Sua esposa, que ali está, a irmã Kalene. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Segundo Samuel, capítulo 7. Versículo 24 e diante está escrito assim. Segundo Samuel, você que está em casa, versículo 24. Estabeleceste o teu povo, Israel, por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. E seja para sempre engrandecido o teu nome. E se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo, edificarei para ti uma dinastia. Por isso o teu servo se animou a fazer-te esta oração. Agora, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdadeiras, e tens prometido a teu servo este bem. Se
agora servido de abençoar a família do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a família do teu servo. Amém. Glória a Deus. E maravilha. Aqui está o grande motivo, sentido, razão, pela qual um homem de Deus, um chefe de família, um pai de família, ousou a orar pela sua casa, ousou a orar pela sua família, a apresentar não apenas a sua família e casa, mas também apresentar Deus diante da sua família. Davi está aqui de uma forma ousada, alegando pelo menos 7 grandes princípios que o levou a animosamente orar a Deus por sua casa. Não sei qual é o principal ou os principais motivos que tem levado, motivado você a orar, a mim a orar pela minha ou pela sua casa. Se é algum tipo de dificuldade, a luta, a pressão. Mas Davi, ele usa algumas realidades aqui que me faz entender o quanto aquele homem era compreendido por Deus como alguém que era segundo seu coração. Quando Davi aqui se põe diante do Senhor a orar, e ele alega aqui no versículo 27 que a promessa, a bênção e a palavra de Deus foi uma base para que tecesse 7 grandes argumentos, para que ele convencesse não a Deus de que poderia estar na presença de Deus a clamar por sua casa, mas a convencer a ele mesmo do que seria esse momento tão importante de que marcaria o poder, o agir de Deus sobre o seu clamor. Davi, ele começa alegando um primeiro fundamento para que ele não desistisse de orar por sua causa, porque o grande cerne desta narrativa é a oração pela família. E Paulo diz em Efésios 3,14 que havia uma causa pela qual ele orava pelas famílias. A família não era a causa, mas a causa existia. A família era o alvo, a família era o propósito. Mas por uma causa trazida por Paulo diante de Deus, fazia com que ele intercedesse pela família de uma forma mais forte. E um homem, eu digo sempre que um ser humano sem causa é uma causa perdida. O ser humano sem uma causa a ser levada diante de Deus, ele é uma causa perdida, falida, diante do que ele mesmo quer se estabelecer. E Paulo disse, por esta causa, eu me ponho de joelho. E a causa que ele trazia diante do Senhor era o seu ministério a ser defendido, alegando diante de Deus a grande responsabilidade que ele tinha como um presbítero da igreja, um missionário, um apóstolo, um governante eclesiástico da casa de Deus. E ele traria ali então a advocacia do seu ministério, dizendo: pelo meu ministério, dado e entregue não por homens, mas da parte de Deus, eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual todas as famílias no céu e também na terra tomam o nome. Então Paulo estava dizendo, eu venho com uma causa. E venho para interceder por um motivo, por um propósito, que é a família. Então Paulo trazia o seu ministério como um grande fundamento para que ele se pusesse diante de Deus e intercedesse pelas famílias que estavam diante de sua responsabilidade. E aqui, Davi, ele traz também uma causa. Davi, ele se põe diante do Senhor e ele apresenta 7 causas aqui, 7 grandes argumentos, fundamentos, que faz com que aquele homem se colocasse diante do Senhor e ele dissesse: Senhor, por isso o teu servo se animou a fazer esta oração. Eu não sei se você que está em casa, ou até mesmo nós que estamos aqui, temos enfrentado realisticamente algum motivo de desânimo, dada alguma
algum intempério do que esteja acontecendo nos dias desse tempo, mas o certo é que a partir de agora, de hoje, Deus há de nos ensinar, por meio do que este homem estava enfrentando aqui, e achou alegria, achou ânimo para não desistir de orar pela sua casa, para não desistir de clamar pela sua descendência, para não desistir de clamar pelos seus familiares, pela sua família. Ele achou 7 razões para estar diante de Deus e não desistir, a ponto de dizer: Senhor, por causa disto, o teu servo se animou em fazer esta oração. E por causa de quê? Primeiro, versículo 24 do capítulo 7. Por causa da aliança estabelecida por Deus na sua família. Há uma aliança, um contrato, um pacto estabelecido não por mãos de homens, mas por mãos de Deus. Não por um juiz ou um padre ou um pastor, mas por mão do Senhor. Há uma aliança estabelecida sobre a sua família, sobre a sua casa. Há 3 visões predestinadamente estabelecida por Deus acerca da sua casa e da sua família. Primeira visão, teologicamente falando, é a visão chamada de criacional. A família é criada sobre o alicerce da criação, ou seja, é um ato criacional de Deus. Quando Deus elabora a ideia de homem, ele pensa na mulher, a fim de que ele estabeleça no ato criacional o seu projeto de família, de marido, mulher e prole, ou seja, filhos. Segundo, é o aspecto constitucional. Quando Deus cria a ideia da família, ao estabelecer formalmente, ele constitui, através do matrimônio, o ato iniciativo da família. Terceiro, é a ação constitucional, criacional, constitucional e construcional, ou seja, ele constrói a partir da descendência o seio familiar. E essas 3 realidades bíblicas, a criação, a constituição e a construção, estão baseadas nessa aliança que Davi usou como argumento para orar pela sua família, de forma a dizer que ele não se desanimou. Por quê? Porque ele trouxe à memória aquilo que poderia lhe dar esperança, que era lembrar, enfatizar que Deus havia estabelecido a sua casa sobre seu povo, ou seja, para seu povo, e isto para sempre. Você percebe que nesse texto vai estar 1, 2, 3, 4, 5 palavras usadas para sempre. A frase para sempre. Você pode ler que você vai encontrar 5 expressões dizendo para sempre. E o que é para sempre não tem fim. O que é para sempre não termina. O que é para sempre não acaba. Davi disse: Senhor, o Senhor estabeleceu para sempre uma aliança sobre a minha casa, e se é para sempre, não tem homem no mundo que acabe, não tem pandemia que destrua, não tem nada, desgraça, não tem investida, não tem pressão psicológica, não tem ação maligna que destrua o que Deus estabeleceu para sempre. Se Deus estabeleceu sua casa para sempre, descanse em paz, porque Deus é para sempre, e o que Ele fez com a sua casa foi para sempre também. É para sempre. É para sempre. Estabeleceste, Senhor, não foi eu, foi o Senhor que estabeleceu para sempre. Estabeleceste não como eu quis que fosse, porque o versículo diz: estabeleceste como o Senhor quis. O Senhor estabeleceu como o Senhor fez, como o Senhor disse. A primeira razão para que nós nunca venhamos a desistir da oração pela família é a aliança estabelecida por Deus, sob a vontade de Deus e como Deus quis assim fazer. Aliança estabelecida. Segunda razão que Davi disse: eu não vou desistir de orar. Pelo contrário, eu me animei em fazer essa oração.
A segunda foi a palavra de Deus. Ele disse no versículo 25, agora pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que o Senhor falou, não fui eu. Foi o Senhor que escolheu minha família, não fui eu. Foi o Senhor que me tirou de detrás da malhada das ovelhas, não fui eu. Foi o Senhor que enviou o profeta na minha casa sem eu nem saber, não fui eu. Foi o Senhor que me levou para trabalhar na casa de Saul, não sabendo eu que eu ia ser instrumento para a libertação dele, não fui eu. Foi o Senhor que me pôs ao tirar dali e me pôs na frente de uma batalha e me deu vitória sobre as imagens de um urso e de um leão, que após vencido o Senhor usou para que eu me argumentasse disso e vencesse um gigante, não fui eu. Foi o Senhor que após todo um empreendimento vitorioso e sucessivo de vitórias, trouxe a Israel, após 3 unções na minha cabeça, a eleição sobre rei do seu povo, não fui eu. Foi o Senhor que me fez autor de 72 salmos, foi o Senhor que me fez escritor de toda uma história para um povo de Israel, não fui eu. Foi o Senhor que estabeleceu, foi o Senhor que falou sobre a minha casa, não fui eu. A palavra de Deus, Davi usou como argumento e disse, lembra-te da tua palavra que falaste, ó Senhor, porque na tua palavra o teu servo espera de dia e de noite. A tua palavra, Davi traz à memória a aliança estabelecida. Não foi principiada por Davi, mas por Deus. Agora ele traz à memória para se animar em orar, o que Deus havia falado acerca da casa dele. O que Deus havia falado acerca do seu povo. Ele diz, Senhor, quanto à palavra que tu falaste acerca do meu povo. E ele diz, confirma para sempre. Se ele disse a tua aliança, Magno, estabelece para sempre. Que nós outros que estamos aqui, você que está em casa, diga lá, diga para sempre. Davi lembra que o que Deus estabeleceu foi para sempre. Então não seria crise. Então não seria quase 25 anos sendo perseguido pela própria casa, que iria ser destruída a sua casa. Então não seria a perseguição dos adversários, a espada, a fome e nudez, que iria destruir a esperança de um homem a quem Deus tinha dito, Davi, eu te escolhi para sempre. E o para sempre, ainda que o corpo desse tabernáculo se desfaça, como disse Paulo, ainda que a casa desse tabernáculo se desfaça, como disse ele, temos da parte de Deus algo que permanece para sempre. A memória da sua família sobe para sempre. A imagem da sua família sobe para sempre. Veja a oração de Paulo, as famílias do céu e na terra. Percebe o que Paulo disse? Eu oro pelas famílias que tomem o teu nome no céu e na terra. Famílias que te serviram aqui, mas que não acabaram lá. Não estou querendo dizer com isso que lá no céu vai ter casamento, dar-se em casamento ou procriação, mas a ideia, a imagem daquilo que Deus estabeleceu aqui para sempre, ela sobe para sempre, permanece para sempre, nos anais da eternidade, porque Deus é para sempre. E o que Ele fez com a sua família é para sempre. Por isso que o matrimônio, por isso que o casamento, por isso que a unificação de dois seres, opostamente, sexualmente falando, dá-se a constituição de família, é para sempre. É para sempre. Davi traz à memória a palavra que seria para sempre. Davi diz, Senhor, tu falaste acerca do teu servo. Confirma o que falaste para sempre. A terceira grande verdade que Davi traz para orar animadamente pela sua casa, além da eleição de Deus para sempre, além da palavra de Deus para sempre, é o nome de Deus. Porque ele diz, versículo 26, e seja para sempre engrandecido o teu nome. Para sempre. O nome de Deus é engrandecido, ele não será no meio da sua casa. No meio da sua família, o nome de Deus ele não será, ele é.
Ele é engrandecido. Ainda que muitos de sua casa não creiam, até lhe afronte, persiga, como perseguiram Davi. Mas Davi disse: Senhor, nos Salmos 3, para mim tu és, tu não será. Eles estão dizendo que não há livramento na tua mão para mim. Mas Davi disse: Senhor, para mim o Senhor não será, para mim o Senhor é. É o que, Davi? Eu sou o que? Tu és o que exalta a minha cabeça. Tu és o que me guarda e o que me protege diante dos meus inimigos. Tu és. Então a terceira coisa que Davi traz como argumento para a sua oração estar animada é que Deus, o nome de Deus, é no meio de sua casa engrandecido. Seja na luta, seja na dificuldade, na bonança, o nome de Deus é engrandecido. O nome de Deus é engrandecido no meio de sua casa. E Davi traz essa memória para orar de forma animada. Mas como, irmão? Se há uma luta de um lado, há uma luta de outro, uma pressão de outro. Como é que o nome de Deus é engrandecido? 4 razões. Primeiro, pela graça de Deus. Paulo, a minha graça te basta. É a graça de Deus que manifesta o engrandecimento do nome de Deus. Enquanto muitos olham para você, para mim, e não vê aquele sucesso que deveria ter para que se entendesse que este é um crente de verdade, Deus disse: eu não meço imagem e identidade de crente por vitórias que eu dou a crente. Eu analiso vida de crente pelas derrotas que ele suporta e que o meu nome aparece. Deus nunca mediu o valor do seu povo pelas vitórias. Quer prova disso? Eu lhe mostro. Mandou 70. Voltaram os 70 dizendo: Senhor, até o diabo perdeu para a gente. O Senhor disse: pois não se alegre com isso não. Primeiro, se alegre porque o teu nome superou. O teu nome prevaleceu. O teu nome suportou tudo que era de afronta. E ele está escrito no reino dos céus. Graça, misericórdia, perdão e justificação. Davi, após ele trazer a memória, a eleição, a palavra e o nome de Deus para sempre, Davi traz, para que a sua oração continuasse animada, Davi traz uma coisa chamada de revelação de Deus. Revelação de Deus no meio da sua casa. E aí, versículo 27, pois tu, Senhor dos exércitos, revelaste aos ouvidos do teu servo. Revelaste aos ouvidos do teu servo. Ah, meu querido, a revelação de Deus, do propósito, da manifestação de Deus, da ação de Deus, da vontade de Deus, é que anima o crente a orar pela sua casa. É a revelação de Deus. É esta revelação que Paulo diz, 2 Coríntios 9, né? Que não subiu ao coração do homem, 1 Coríntios 9, que não chegou ao entendimento humano, que não chegou à compreensão. É esta revelação que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus, Ele tem adotado princípios, métodos próprios para se revelar ao seu povo. E as famílias nesse tempo, acima de tudo, devem estar submissa e submersa nesta revelação de Deus para esse tempo difícil. A gente não sabe quando vai parar, não sabe onde vai parar, não sabe em que situação parar, mas aquele que revela e que sabe, que conhece, que vê, que entende e que já estabeleceu tudo, ele revela ao seu povo. Enquanto o mundo vive num desespero, enquanto a humanidade vive num frenesi, numa esterilidade que não produz mais nada, e numa estericidade porque não consegue raciocinar nada mais lógico, o povo de Deus, em pleno deserto, ele descansa na revelação do Todo-Poderoso. Porque ele sabe que Deus revela ao seu povo, e de forma individual,
particular e própria, Davi traz as revelações de Deus. O que é mais? Quinto lugar, Davi traz a memória para orar de forma animada pela sua casa, a promessa de Deus. Promessa, irmã Sônia. Porque ele diz, no versículo 28, agora, ó Senhor, tu mesmo és Deus. Tu mesmo és Deus. E as tuas palavras são verdade. E tens prometido ao teu servo. Promessas de Deus. Ele diz, Senhor, tu mesmo prometeu. Tu mesmo é a verdade do que o Senhor prometeu. Tu mesmo, Senhor, tu és a palavra prometida. Então Davi trouxe as promessas. E a promessa de Deus é tal qual está escrito em Jeremias, quando ele escreve: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz, promessas de paz e não de mal, para realizar o que eu penso, o que eu prometo e o que eu falo. Então Davi traz as promessas de Deus. Tem promessa de Deus sobre a sua casa, sobre a minha casa, porque a princípio houve aliança, palavra, o nome e revelação. E agora Deus promete. E Davi traz a realidade da promessa de Deus. Davi traz a realidade quando orava para sua casa, irmã Josineide. E ele lembra de quase 30 anos atrás, que quando Deus o chamou para um ministério, para uma grande responsabilidade missionária sobre o seu povo, de chefia sobre a sua casa, e que agora já tinha se passado quase 25 anos, e cadê a promessa? Já tinha se passado esse tempo todo, e cadê a promessa realizada? Mas Davi não abriu mão da promessa. Davi sabia que havia algumas coisas que Deus tinha feito para sempre. A aliança, o nome, a palavra. E a promessa não ia se perder. Se quem fez é para sempre. Se quem tinha dito, disse para sempre. E que quem tinha se comprometido com Davi, não ia desistir. E Davi disse: Senhor, eu trago a tua promessa no meu tempo, de que o Senhor é fiel para fazer muito mais, além do que eu peço e do que eu penso. Quinto lugar, promessa. Sexto lugar, o que Davi traz à memória dele, para a sua oração ser tão fervorosa, nesse tempo de crise que ele estava vivendo aqui? A presença de Deus. Porque o versículo 29 diz: "Sê agora servido de abençoar a família do teu servo, a fim de permanecer para sempre na tua presença." A presença de Deus. A presença de Deus. A fim de que, pela tua bênção, a família do teu servo esteja sempre diante de ti. O que ele diz aqui agora: Senhor, seja servido de abençoar.